para vocês que estão assistindo esse vídeo. Nessa manhã eu vou ensinar como se faz um pão integral. E eu vou começar apresentando para vocês os ingredientes que nós vamos usar. Nós temos aqui 1 kg de farinha integral e 1 kg de farinha branca. 1 xícara de açúcar mascavo e 2 colheres de sal. 4 colheres de fermento biológico seco, granulado. Lembrando que se for usar o fermento fresco, tem que colocar dobrar a quantidade, no caso 8 colheres de fermento. 1 xícara de linhaça batida. 1 xícara de óleo de soja não transgênico. E aqui água, nós vamos usar mais ou menos 5 xícaras. E também para auxiliar, uma tigela grande, faca que nós vamos utilizar também para cortar a massa e 1 colher de pau. Eu vou começar então, vou colocar aqui a farinha de trigo, lembrando que bom para a nossa saúde é consumirmos alimentos integrais, ricos em fibra, com sais minerais e também fitoquímicos. Lembrando que a fibra presente nos cereais integrais, elas são essenciais para o bom funcionamento do intestino, limpa a flora intestinal. E o açúcar mascavo, que nós vamos colocar aqui todos os ingredientes secos primeiramente, rico em ferro. Vamos misturando. A linhaça, rica em ômega 3. Para aqueles que querem ter uma dieta baixa em calorias, rica em fibras e nutrientes, esse pão é essencial, é o ideal. E ajuda também a perder peso, manter um peso bem equilibrado. Vamos misturar aqui, misturar bem. Depois de misturado, nós vamos fazer um furo aqui no meio da massa. Um buraco aqui, onde nós vamos colocar a água e o fermento. Vamos ver se dá para vocês olharem. Vamos medir então a água. Para 2 kg de farinha de trigo, a gente vai usar mais ou menos 5 xícaras de água. Lembrando que tem que se observar bem o ponto da massa quando nós misturarmos e sovarmos bem, porque às vezes tem farinha de trigo que pede mais ou menos água. Então é uma medida básica de 5 xícaras, sendo que ao fazer a gente sempre tem que estar observando para não colocar água demais e ter que acrescentar, que dificulta um pouco. 5 xícaras de água. Vou colocar aqui o fermento, as 4 colheres. Misturar um pouquinho para umedecê-lo e esperar formar a esponja. Aqui, vamos deixar descansar um pouquinho. Continuando então, observem que o fermento já virou uma esponja. E então quando ele fica assim, nós acrescentamos o óleo. E agora nós vamos começar a misturar. Mistura bem e depois nós vamos começar a sovar. O pão precisa ser muito bem sovado, porque ele depende disso para crescer bem. O glúten precisa ficar muito bem elástico. E isso aqui vai ajudar o pão a crescer e ficar um pão macio. Caso ele não seja bem sovado, o pão fica pesado.
pôr a mão. E agora aqui, se precisar, eu acrescento o restante da água. E agora, para sovar a massa, vocês vão fazer como se estivesse esfregando roupa. Puxa assim, puxa, estica e une a massa de novo. A massa do pão não pode ficar muito firme. Então vou sovar um pouco e acrescentar um pouquinho mais de água, até dar o ponto. E aqui vai ser o suficiente para terminar de sovar. Observem que a massa fica meio elástica, por isso que precisa sovar bem. Porque aqui vai ter flexibilidade para o fermento crescer. Então a massa já está pronta. Observem o seguinte, para olhar o ponto da massa, para ver se ela está bem sovada, observem que à medida que a gente puxa, dá para perceber um aspecto assim mais elástico na massa. É assim que ela precisa ficar. Se ela estiver muito firme, aí acrescenta um pouquinho de água e amassa bem. Então aqui já está boa. Outra coisa que a gente pode fazer, passei um pouco de óleo aqui na minha mão, vou fazer uma bolinha, pego um pedacinho de massa, faço uma bolinha e agora eu vou começar a abrir essa massa. Se ela estiver bem sovada, ela vai abrindo e vai ficando fina. Se à medida que você fizer isso, a massa simplesmente se partir, rasgar de uma vez, é porque ela precisa ser sovada. Então você continua sovando. Não sei se dá para ver o quanto está fina aqui ao meio, quando eu estou esticando. Observem. Assim dá para ver que tá uma película. Acredito que dá para ver. Ok. Então a massa está boa. Vamos limpar aqui e dividir. Pode passar a própria massa aqui que ela gruda todas essas partículas. Ok, vamos fazer uma bola. Ok. E agora nós vamos dividir. Para auxiliar, vocês podem ter uma balancinha de cozinha para pesar a massa direitinho. Vou medir mais ou menos a mão mesmo. Cortar aqui em 6 pedaços, que essa receita rende 6 pães grandes. E agora a mão mesmo eu vou tentar dividir igualmente. E agora eu vou palpar todas para ver se estão mais ou menos no mesmo peso. Ok, estão todos basicamente do mesmo tamanho. Agora eu gosto sempre de fazer isso. Quando eu dividir a massa igualmente, eu pego cada uma delas e vou amassando um pouquinho para deixar ela totalmente lisinha assim. Veja a diferença dessa para essa. Então vamos deixar todas desse jeito. Vamos colocando aqui. A massa puxando para dentro. Então vamos abrir aqui com a mão. Deixa mais ou menos retinha a massa. E agora nós vamos começar a dar forma nele. Puxa
e vai prendendo com os dedos. Ok, nessas laterais a gente afunda um pouquinho aqui, aperta bem para dentro e nós vamos unir, fazendo uma costura no pão. Vamos prender para que ela não solte à medida que for fermentando. E fecha. Vamos virá-lo. E dar mais um pouco de forma. Assim que ele tem que ficar, porque à medida que ele crescer, ele não vai ficar em cima um pão reto, ele vai ficar um pão arredondado. Vamos pôr aqui no forno. E aqui está. Agora, só esperar fermentar. Mais ou menos 2 horas e meia. O tempo influencia um pouco também. Se tiver muito frio, talvez tenha que esperar um pouco mais. Mas sempre observando que à medida que o pão cresce, ele vai ficando mais macio. Por exemplo, quando nós apertamos aqui, ele está um pão firme. À medida que ele for fermentando, ele vai ficando mais leve, mais molinho. Então, quando ele basicamente cresce a essa altura, alcança essa altura, então a gente aquece o forno um pouco e coloca ele na pressão. Então aqui está o nosso pão. 2 horas de descanso. E nesse tamanho então nós vamos colocar para assar. O forno já está aquecendo. Não se esqueça de que esse detalhe é muito importante. Quando ele chega a esse tamanho, o pão já não está tão firme como no início quando nós enrolamos. Então agora ele vai para o forno, vai crescer mais um pouco e assar. Estão aqui os nossos pães então assados. Eu gostaria então de relembrar alguns detalhes na hora de assar o pão. Ao colocar o pão no forno, vocês podem deixar 10 minutos o pão assando com o forno bem baixinho, na temperatura mínima, porque ao aquecer mais o forno, ele vai continuar crescendo e então após esses 10 minutos vocês aumentam o forno, a temperatura do forno para no máximo 200 graus. Lembrando que também há diferença de temperatura de forno para forno. Então precisa ficar atento para não colocar uma temperatura muito elevada e o pão dourar e ficar por dentro meio cru. Então ele precisa ficar no forno pelo menos uns 40 minutos. E o pão vai estar totalmente assado. Então aqui nossos pães no rendimento 6 e eu vou cortar agora. Vejam que ele fica bem macio. Não fica um pão duro, pesado. Um pão muito leve. Vocês podem estar comendo em todas as refeições, fazendo torrada, patês, para incrementar, e nós vamos então cortar. E aqui está o nosso pão então, o nosso produto final. Então, sucesso para vocês em fazerem seus pães.